Existe um tipo de exercício com características muito peculiares, é o chamado exercício pliométrico. Ele pode fazer parte também do final da reabilitação, geralmente quando o paciente está quase recebendo alta. São exercícios que também podem fazer parte do contexto do treinamento sensório-motor. Nesse vídeo eu vou falar sobre a definição de exercícios pliométricos, como eles são compostos, as ações musculares envolvidas e muitas outras informações relacionadas. Vamos lá? Seja muito bem-vindo! Você está no canal Além da Cinesioterapia. Eu sou a professora Glaucia Gonzaga e aqui é o nosso espaço, é o nosso cantinho para falar de exercícios terapêuticos. Então vamos direto ao ponto. Afinal, o que é pliometria ou exercícios pliométricos? A pliometria se trata de um movimento rápido e vigoroso que sempre vai envolver um pré-alongamento muscular que vai ativar um ciclo de extensão e encurtamento do músculo. E para que serve esse tipo de exercício? Ele tem como objetivo principal aumentar a excitabilidade dos receptores neurológicos para então melhorar a reatividade do sistema neuromuscular. Geralmente, no início da reabilitação, quando a gente está ali tratando de um paciente que está vindo de uma lesão recente, que está passando pelas fases iniciais do reparo tecidual, a gente não pode fazer exercícios muito rápidos, nem mesmo vigorosos. A recomendação para essas fases iniciais é a prática de exercícios lentos, muitas vezes com limitação na amplitude de movimento, ou seja, de maneira geral, a gente precisa ter muita cautela. Mas chega um momento no qual a gente precisa preparar esse sujeito para viver a vida lá fora, né? Digamos assim, ele vai sair ali da sua fisioterapia, do seu centro de treinamento, e ele vai lidar com situações nas quais aquela musculatura precisa ser reativa, ou seja, ela precisa ser capaz de responder prontamente a todas as solicitações que surgirem no ambiente. Então, por exemplo, se você está andando na rua e você não vê que tem um buraco, né? Você não se depara ali com um buraco, você vai fazer um movimento rápido do tornozelo e a sua musculatura, o seu sistema neuromuscular tem que estar preparado para reagir prontamente a esse estímulo que não estava sendo esperado. Um sistema que não está preparado para movimentos rápidos, para situações como essa, ele está mais propenso a sofrer lesões. Por isso é tão importante a gente inserir os exercícios do treinamento sensório-motor em momentos estratégicos da nossa reabilitação. Se você quiser saber especificamente sobre esse assunto, treinamento sensório-motor, tem uma baita aula aqui no canal, são 2 vídeos falando unicamente sobre esse tema. Bom, e o que tudo isso tem a ver então com pliometria? De uma maneira geral, os exercícios pliométricos então têm indicação para serem aplicados, para serem prescritos já no finalzinho desse processo de recuperação do nosso paciente, que é geralmente quando o sistema musculoesquelético, ou melhor dizendo, o sistema neuromúsculo-esquelético já está preparado, já está apto para receber esses estímulos. O exercício pliométrico tem basicamente 3 fases. A primeira é a fase excêntrica, também chamada de extensão ou preparação. A fase 2 é a amortização, que é o período entre as fases excêntrica e concêntrica. E por fim, a fase 3, que é a fase concêntrica, que, como o nome já diz, é quando ocorre a contração concêntrica da musculatura. E aqui, nesse caso específico, a ordem dos fatores altera o produto, sim. Então, a gente tem que seguir fielmente essa sequência para que o exercício pliométrico tenha os resultados esperados. Quando a gente segue essa sequência de fases do treino pliométrico, a gente consegue promover um armazenamento de energia elástica e também consegue promover uma ativação dos receptores neurológicos como o fuso. É importante que os exercícios pliométricos sejam praticados porque justamente ele vai nos preparar para atividades que nós vamos encontrar no nosso dia a dia. Eu dei o exemplo do buraco, né? Mas existe uma outra situação ainda mais comum do que essa, que é a corrida. Então, vamos falar um pouco sobre as ações musculares na corrida e a sua relação com o exercício pliométrico. Quando o indivíduo aterrissa ao completar uma passada, os músculos do membro inferior envolvido vão se alongar rapidamente por conta da força do corpo desse indivíduo atraído para o solo pela gravidade. Então, as ações musculares excêntricas em todo o quadril e no membro inferior vão impedir essa pessoa de entrar em colapso
por resistirem lentamente ao alongamento desses músculos. Além de evitar uma queda excessiva do centro de massa do corpo, as contrações musculares excêntricas vão ajudar a amortecer o impacto dessa aterrissagem. Com isso, vai minimizar forças excessivas nos tecidos conjuntivos e também nas demais estruturas esqueléticas. Se a gente não tivesse esses amortecedores, nosso corpo seria submetido a um grande trauma, um grande sacrifício a cada aterrissagem de salto ou de passada, e isso poderia resultar em lesões graves. Assim que os músculos desaceleram e interrompem esse trajeto descendente do corpo em contato com o solo numa passada, por um pequeno instantezinho ali, os músculos não alongam ou contraem. As articulações dos membros inferiores, principalmente joelho e tornozelo, estão paradas, durante esse pequeno período de tempo, ou seja, não estão fazendo nem flexão e nem extensão. E nesse momento, quando os músculos estão num estado estático de tensão constante, sem que aconteça nenhum movimento, a gente tem uma contração muscular isométrica. Nesse contexto da corrida e das atividades pliométricas, as contrações isométricas acontecem por um período muito pequenininho e elas vêm antes da reversão da ação muscular do alongamento para a contração. Então, o indivíduo aterrissa no solo com a passada, absorve a força da aterrissagem e então ele se impulsiona para cima e para frente. E dessa forma ele entra na fase de voo do ciclo da passada. E esse momentozinho ali de contração isométrica é extremamente importante para produzir a potência necessária para as contrações musculares vigorosas nessas atividades pliométricas. Então, numa visão geral, a gente pode dizer que, primeiro, o músculo se alonga, ou seja, ele faz uma contração muscular excêntrica. Por um curto período de tempo, ele faz uma contração isométrica e depois ele faz a contração concêntrica. Esse é o ciclo da atividade pliométrica. Essas ações musculares concêntricas vão decorrer de atividades pliométricas e, falando especificamente da corrida, resultam na fase de desprendimento, o impulso da passada que projeta o indivíduo para a fase do voo. Eu dei o exemplo da corrida, mas a gente vai ver esse ciclo de forma muito semelhante acontecendo em vários esportes, em várias atividades. Alguns autores também chamam essas três fases de carregamento, acoplamento e descarga, referindo-se respectivamente às fases excêntrica, isométrica e concêntrica. Então, vou falar um pouco mais agora sobre esse ciclo alongamento-contração, que é a alma do exercício pliométrico. Essa combinação de várias ações musculares com uma participação neural e que também depende de uma boa elasticidade do tecido conjuntivo vão favorecer uma ação pliométrica efetiva, que pode ser explicada por meio do ciclo alongamento-contração. Quando o complexo músculo-tendíneo é rapidamente alongado, que é o que a gente vê no caso da contração excêntrica acontecendo, o sistema nervoso faz o quê? Ele responde com o recrutamento de uma grande proporção de fibras musculares para gerar maior força, na tentativa de reverter o sentido do movimento. O complexo músculo-tendíneo faz o quê? Ele detecta esse alongamento feito muito rápido por meio das fibras do fuso muscular, que são sensores, ou seja, órgãos sensoriais específicos que estão dentro do músculo. Nós temos aula, inclusive, aqui no canal falando só sobre o fuso muscular, se você quiser saber mais sobre ele. As fibras do fuso muscular têm a função de monitorar esse alongamento muscular, assim como também a velocidade com que o alongamento acontece. E ele responde como? Com uma contração muscular concêntrica muito potente. Os mecanismos envolvidos no ciclo de alongamento-contração foram chamados como reflexo de estiramento, elasticidade do tendão, pré-ativação e potencialização. E o que é o reflexo de estiramento? Ele também é chamado de reflexo miotático e é um mecanismo fundamental para que aconteça esse ciclo de alongamento-contração, que vai resultar na produção de força no exercício pliométrico. Uma boa parte da força no movimento pliométrico vem lá da energia elástica liberada dos músculos e dos tendões. É como se fosse uma faixa elástica. Então, uma parte da força do movimento pliométrico vem dessa energia elástica, mas nós também temos uma contribuição dessa força que vem do rápido recrutamento dessas fibras musculares, que é induzido pelo reflexo de estiramento.
O principal objetivo do reflexo de estiramento é monitorar a magnitude do alongamento muscular, como uma medida de precaução para que sejam evitados alongamentos excessivos e um possível dano a essa musculatura. Mas então, por que a gente promove o reflexo de estiramento no paciente? Porque já foi visto há muito tempo por vários pesquisadores do movimento humano que é interessante, é vantajoso treinar essa resposta no ser humano, claro, sempre de uma forma segura. Daí a importância da supervisão, do monitoramento do profissional, para que a gente tenha uma melhora do desempenho desse indivíduo. A gente promove esse reflexo de estiramento dentro de um ambiente seguro para essa pessoa. Vamos falar agora um pouquinho sobre as progressões de treinamento. Quais são os requisitos necessários para introduzir uma pessoa no treino pliométrico? Geralmente se determina que os músculos e tendões devem ter uma base de força para lidar com essas demandas que são de atividades explosivas. É curioso porque quando a gente observa as crianças brincando, uma grande parte dos movimentos que elas fazem já envolvem ações que são como uma preparação para os exercícios pliométricos. As corridas, os saltos, né, que são movimentos que as crianças fazem geralmente com grande frequência, já preparam para esse tipo de atividade. Também alguns movimentos do esporte são pliométricos por natureza. Então, quando a gente vê o vôlei, o basquete, eles fazem atividades pliométricas com grande frequência. Então, nas fases iniciais dos exercícios pliométricos, é interessante, é prudente a gente limitar os movimentos de aterrissagem. Então, os estresses de aterrissagem, as contrações musculares excêntricas, porque nós sabemos que essas são aquelas que promovem mais estresses na fibra muscular, são os movimentos que a gente deve limitar parcialmente no início. Também deve-se ter uma preocupação em relação à superfície, ou seja, o local onde a pessoa vai fazer aquela aterrissagem. É interessante que essa superfície seja mais macia. Com a progressão do treinamento, com o aumento da força muscular, aí a gente já pode evoluir para superfícies mais duras, mais rígidas. Os saltos já podem ser mais dinâmicos, a gente já pode induzir mais o reflexo de estiramento e a gente já pode também começar a simular movimentos do esporte, da competição ou daquele gesto que a pessoa faz no dia a dia dela. É claro que é importante ressaltar que esse indivíduo, esse paciente, esse atleta, ele deve ser submetido previamente a uma avaliação. A gente precisa conhecer o histórico de lesões, possíveis cirurgias, para que a gente possa determinar de uma maneira individualizada quais exercícios são mais apropriados, mais preparados, são mais ideais para aquela condição. Um dos exercícios mais básicos, assim, mais iniciais dentro desse contexto dos exercícios pliométricos é saltar numa plataforma. O salto na plataforma vai treinar habilidades concêntricas de salto. Ele proporciona o benefício do treinamento de extensão explosiva de quadril, joelho e tornozelo. Também é chamado de tripla extensão, sem que ocorra o impacto de uma aterrissagem estressante. No início, a gente vai usar plataformas mais baixas, né, com alturas menores, e ela pode ir aumentando progressivamente. Podem ser feitos saltos mais rápidos, com uma plataforma baixa ou média, com pequeno grau de flexão dos joelhos no começo dos exercícios. Com o tempo, com a progressão do exercício, podem ser feitos saltos mais potentes, numa plataforma mais alta, com flexões mais acentuadas do joelho. Então, no começo dos exercícios, a posição inicial é estática e você pode trabalhar com vários graus de agachamento, com várias amplitudes de movimento. Depois, uma forma de progredir é colocar saltos em contramovimento. Então, aí a gente já começa a partir de uma condição inicial dinâmica. Outros métodos de salto que podem ser usados nesse programa de treinamento sensório-motor com pliometria são saltos básicos que a pessoa faz no mesmo lugar, só que feitos dentro de uma piscina. A água é muito interessante também nesse contexto porque ela vai proporcionar resistência para a fase concêntrica de um salto e uma quantidade importante de descarga para a fase de aterrissagem, por causa da flutuação. Quando a água fica no nível do peito, ela oferece um ambiente perfeito para a gente realizar saltos e para o desenvolvimento de força e potência muscular. No começo, podem ser feitos agachamentos com saltos, bem básicos, uma repetição de cada vez.
com a intenção de trabalhar a postura, melhorar a técnica de salto e a estratégia de aterrissagem. Com o passar do tempo, quando a pessoa vai progredindo ao longo de várias sessões, podem ser incluídos saltos contínuos, que vão colocar ali uma carga de baixa a moderada de propriedades pliométricas. Então, se você tiver a possibilidade de usar a piscina terapêutica nesse contexto, vai ser muito interessante. Voltando a falar do ambiente fora da água, quando a gente fala dos exercícios que envolvem saltos, eles não precisam ser muito altos no início do treino. Você pode começar trabalhando com saltos mais baixos, mas que sejam ininterruptos. Então, inicialmente, saltos isolados e depois saltos somados. Assim que o indivíduo termina um, ele já começa outro e por aí vai, realizando uma determinada sequência. Essa sequência vai ser interessante para absorver força e inverter o sentido do movimento do corpo, de descendente para ascendente. Esses saltos baixos também são interessantes para proporcionar o desenvolvimento da técnica e sincronia, adequadas com menor intensidade. Com a progressão do treinamento, os saltos no lugar, parados, podem se tornar mais intensos, mais altos e com menor tempo de contato com o solo. Uma possibilidade, então, é começar com saltos de baixa amplitude no mesmo lugar, que podem progredir para saltos à distância. Então, quando a gente coloca esse componente de salto à distância, a gente está acrescentando um componente horizontal ao movimento. Inicialmente era só vertical, então, quando ele faz a distância, agora a gente tem um componente vertical e outro horizontal. Esse percurso horizontal vai deixar mais complexo o movimento e vai colocar uma nova forma de estresse para combater a adaptação gradual do corpo. Outra forma de progredir no treino pliométrico é você começar com um apoio bipodal, ou seja, o salto inicialmente ser realizado com os dois pés totalmente em contato com o solo e progredir com o apoio unipodal. Então, o unipodal, nesse caso, significa fazer o salto apoiando-se com um único pé. O salto com um pé só, ou o salto com apoio unipodal, ele oferece mais desafio proprioceptivo. Então, vai exigir mais também, mais controle dessa musculatura adjacente dos membros inferiores, principalmente do quadril e do joelho. Uma outra forma de progredir é também colocando barras. Se a gente colocar barreiras verticais dispostas como obstáculos, elas podem ser interessantes até para estipular uma meta tangível de altura para vários saltos. Então, podem ser selecionadas várias alturas de obstáculos, claro, compatível à condição do seu aluno paciente, e isso pode incentivá-lo a saltar ao máximo. Mas nunca se esqueça do fator segurança. Eu sempre falo aqui que, pensando no atleta, pensando no idoso, pensando em todas as populações que a gente atende, todas elas carecem de exercícios com segurança. O atleta muitas vezes já está vindo de uma cirurgia, já está vindo de uma condição traumática. Ele pode ter tanto medo de cair quanto aquele idoso frágil que já tem os seus 70, 80 anos de idade. Os atletas menos explosivos, aquelas pessoas que têm menos características de explosão, podem saltar alguns obstáculos mais baixos com segurança. Já aqueles indivíduos mais explosivos, eles podem saltar mais alto. Verifique essas características do seu aluno, do seu paciente, antes de fazer a prescrição. Dentro desse contexto, o profissional também tem que ficar atento para não permitir que esse indivíduo continue se exercitando se ele começar a apresentar sinais de fadiga muscular. A nossa intenção não é sobrecarregá-lo, produzir fadiga muscular. E a gente sabe que a fadiga vai proporcionar uma piora da qualidade de movimento e também maior propensão a quedas e lesões. Ao considerar os elementos de progressão do exercício, também é prudente, é interessante que no começo essas sessões sejam mais curtas e ao menor sinal de fadiga muscular, o exercício tem que ser interrompido. Então, para a gente fixar tudo que foi falado nesse vídeo, eu vou apresentar um resumão, uma ideia geral a respeito da progressão dos exercícios que a gente pode incluir no treino pliométrico. No começo, a gente está pensando em produzir movimentos menos estressantes, menos complexos, que sejam capazes de gerar força e coordenação fundamental
para os exercícios que vão vir a seguir. Vários fatores vão interferir nesse processo, como a idade do paciente, a sua capacidade, a sua experiência, o peso corporal e o nível de força que ele já apresenta. Então, geralmente, a gente começa com saltos na plataforma, que partem da posição estática. Depois, a gente pode progredir com saltos na plataforma com contramovimento, ou seja, já deixa de ser estático, passa a ser dinâmico. Depois, evolui para saltos com agachamento na piscina, com a água no nível do tórax. Esse detalhe é importante. A progressão consiste em saltos de baixa amplitude no mesmo lugar, ou seja, só o componente vertical. Depois, progredimos para saltos de baixa amplitude feitos numa determinada distância. Então, agora a gente está acrescentando o quê? O componente horizontal. Depois, a gente evolui para saltos máximos feitos no mesmo lugar. Progredimos mais uma vez com saltos máximos à distância. Já indo para uma condição super avançada, ainda mais desafiador, vem os saltos em profundidade e, por fim, os saltos feitos em múltiplas caixas. Esse último, então, já é um exercício de intensidade bem mais elevada. Não esqueça também, nesse contexto da progressão dos exercícios, a superfície onde vai ser feita essa atividade. Então, lembrando, começamos com superfícies mais macias e podemos progredir para superfícies mais duras, mais rígidas. Agora vem cá, pessoal. Esse exercício é para todo mundo? Não. O fisioterapeuta, o profissional de educação física, esse profissional da saúde precisa fazer uma boa avaliação e ter informações para poder eleger os pacientes certos, os alunos ou os atletas certos para fazer esse tipo de exercício. Geralmente, quando a gente está falando de atleta, é quase que uma obrigação o exercício pliométrico. A gente não pode generalizar na área da saúde, mas quase todas as modalidades vão demandar esse tipo de exercício. Agora, quando a gente está falando de não atletas, nós temos muitas pessoas que vão ser beneficiadas com esse tipo de exercícios, mas tem outras que não estão preparadas ainda para ele. Então, volte lá no vídeo de treinamento sensório-motor. Lá eu falo sobre as fases do treinamento, desde a fase de não descarga de peso, que é a fase zero, eu digo que é a fase -1, né? Que é a fase na qual o sujeito ainda não pode nem ficar de pé, ele não pode nem descarregar o peso corporal sobre aquela superfície que sofreu a lesão. Todo e qualquer tipo de paciente, desde aquele sedado numa UTI até o atleta de elite, todos esses podem ser beneficiados com exercícios terapêuticos, mas o profissional tem que ser capaz de identificar as potencialidades, as características funcionais, as queixas, comorbidades, todas aquelas informações da avaliação e, a partir daí, fazer uma prescrição consciente. Sempre, sempre, outro fator que eu falo sempre aqui, né? Lembrar da segurança. O paciente nos procura para prevenir lesões e não para produzir mais uma. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Nós temos aqui vídeo falando sobre fuso neuromuscular, treinamento sensório-motor, tem uma playlist falando só sobre alongamento, tem muito material que vai te ajudar demais nos estudos e na prescrição de exercícios terapêuticos. Um grande abraço e até a próxima!